Ao vivo! Estamos aqui mais uma vez. Estamos aqui mais uma vez ao vivo no Instagram da equipe Time to Run. Fala, Du! Beleza? Boa noite aí para todo mundo que tá entrando. Hoje o negócio vai bombar, fio. Hoje vai bombar. Para quem tá assistindo ao vivo aí, uma boa noite. Para quem tá assistindo pelo IGTV gravado, pelo YouTube ou ouvindo pelo Spotify, um grande abraço para vocês. Hoje a gente vai falar com Célio Balieiro, que nada mais é que o idealizador e organizador da nossa querida maratona de revezamento Bertioga Maresias. Boa noite, galera. Boa noite, Douglas, a Top Noite, Ju, Stephanie, Diegão, Frank, seu Amaro. Ai, que beleza, Edu. Boa noite para todo mundo aí. Agora que é aquele momento de tensão, né, que a gente fica na expectativa de um entrevistado não aparecer. Mas eu tenho certeza que ele vai aparecer, mano. Vai demorar um pouquinho, mas logo mais o Célio tá aí. Então tá todo mundo aí ansioso para saber a respeito da próxima etapa da Bertioga Maresias. Olha quem entrou aí. Maratona BM tá na área. E a gente vai ter um papo aí com o Célio para saber um pouquinho da história dessa prova que é o xodó aí de muita gente. Vamos lá, Maratona enviou uma solicitação. Que beleza, boa noite, Lili. Aguardando, conectando. Fala, Celião. Fala, galera, beleza? Tudo Boa bom? noite Boa aí para noite. todos. Eita, que tá cheio de troféu aí, hein? Fazer O negócio tá bonito aí, cara. Ó, mas opa, eu não tenho tantos aqui, mas olha só. Pô, você quer medalha? Eu tenho caixa de medalha aqui, Ah, tá não, mas pô, cheio. não adianta só ter a medalha. Aqui tem uma história que você tá Mas louco. só pode ter o mérito de ter a medalha se você for apoio ou se você competir a prova toda. Não adianta subir no Exatamente. carro. Exatamente, não adianta só ter, né, Celião? Tudo bom com você? Tá tudo jóia, e vocês? Tudo Fora o ótimo, tá? barulho aí das panelas que estão por aqui, tá tudo Não, mas ótimo. não tá dando nem pra ouvir, tá tudo certo, tudo certo. Celião, pra gente começar nosso papo aí, que eu tenho certeza que uma hora vai passar muito rápido, eu queria só fazer aquela introdução de sempre, apresentar um pouquinho aí a prova Bertioga Maresias. Acho que a maioria das pessoas que estão aí na live conhecem, já devem ter participado, mas tem muita gente também que eu vi que mandou mensagem falando que gostaria de participar e talvez não conheça muito bem. Apresentar um pouquinho do grupo Time to Run e apresentar o Célio e a CIA de Eventos, que é a organizadora da prova. Ok. Então, bora lá. Para quem não conhece muito bem, a Bertioga Maresias é uma prova de revezamento que acontece entre entre as praias de Bertioga e Maresias. Então, é um é um percurso pesado aqui no litoral paulista, e que o percurso total completa 75 quilômetros, uma prova que já teve 20 edições. Ela tem um visual incrível, passando por diversas praias, beirando a Rio Santos. Geralmente ela é disputada em octetos, sextetos, trios, mas tem aí alguns malucos que resolvem fazer ela de forma solo, fazendo sozinho os 75 quilômetros ou os 42 quilômetros, é um modelo aí mais recente. É uma prova que chegou Não, a ter... não. Você está um pouco enganado. Tem gente que já fez ela 3 vezes seguidas. Saiu de Bertioga, foi para Maresias, voltou para Bertioga para a hora da largada da prova e foi até Maresias de novo. Você tá louco, E mano. normalmente eu achei que era um cara só que estava. Eu já vi umas 20, 30 pessoas fazendo isso, ida e volta sozinhos. É um negócio assim, a gente tá terminando de montar a prova na sexta-feira à noite, o cara está largando em Maresias, a gente encontra com ele na largada, em Bertioga, é muito maluco isso. O pessoal... Caraca, meu, então já São as começamos... histórias que tem lá de É, Maresias, né, da já prova. começamos com essa porrada na cara. A gente achando que fazer o último trecho já é difícil, a gente já descobriu que tem o pessoal que faz 75K e tem o Não, pessoal que faz as três tem vezes. louco para tudo. Caraca, meu, demais. Então, só complementando, então tem esse pessoal que faz o solo, que faz três vezes o solo. Os trechos das equipes, quem faz em equipe, ele varia aí entre 5 e 14 quilômetros, de dificuldades fáceis, difícil, extremamente difícil, percursos de areia, asfalto, subida, descida, buraco, travessa riacho, terra batida, tem de tudo.
Para os grupos, um integrante, sempre um integrante que está correndo, os outros participantes pegam o carro, vão para o próximo ponto de encontro e isso vai acontecendo até completar os 75 quilômetros. Então, em dias de chuva tem um que a mais na prova, né? Que pensa que você está correndo na chuva, com areia, terra, entra no carro, aquela coisa bem bacana. O último trecho é a cereja do bolo, que é a subida da Serra de Maresias. Para quem conhece, para quem não conhece, então pode ter certeza que ela é 10 vezes mais difícil que você imagina, que é uma subida incrível, uma descida insana, para piorar os últimos 2 quilômetros em areia fofa, chegando ali na praia de Maresias. E com a chegada próxima da hora do almoço, é sempre bacana que você está chegando na praia, a galera lá está curtindo, tomando sol, tomando cerveja, e você passa correndo no meio da galera. É a melhor Então, parte. é a melhor parte. Então, é uma prova com uma experiência única, inclusive, como você mesmo disse, é a oportunidade de quem não corre receber uma medalha. Ano passado, a Tia Mara, que ficou cozinhando a macarronada lá para a equipe, recebeu merecidamente essa medalha. E, bem, essa é uma introdução básica aí da prova. E agora, só apresentando também a equipe Time to Run. A equipe Time to Run é um grupo colaborativo de corredores amadores, homens, mulheres, entre 18 e 64 anos, de diversas áreas. Teve uma história relativamente curta com a Bertioga Maresias, com só 2 participações. E agora, finalizando, apresentando o Célio. O Célio eu tive o prazer de conhecer aí esses últimos meses. É um cara que tem uma história longa aí com o esporte, fundador de uma das primeiras assessorias a dar aula na USP, da turma do Douglas, da Top Notch, que está assistindo a gente. Atuou na Companhia Atlética por 16 anos, fundador da CIA de Eventos, que é a organizadora da Bertioga Maresias, chegou a organizar diversos eventos simultaneamente, responsável pela implementação do teste de pisada na Mizuno. E o propósito da live é o seguinte, como eu disse, em abril desse ano, eu tive o prazer de entrar em contato com o Célio para tirar algumas dúvidas, para entender como que seria o adiamento da prova. Ele foi um cara super solícito, atendeu a gente muito bem, explicou a dificuldade, as preocupações que os organizadores de prova estão enfrentando no momento. É uma decisão muito difícil que eles estão tendo com bastante responsabilidade. E diante desse papo rápido aí surgiu o convite do Célio para contar a história da prova, porque em algum momento aí da história alguém teve essa ideia maluca de fazer uma prova de 75 quilômetros entre Bertioga e Maresias, e com certeza o Célio tem bastante história para contar. Então, Célio, te dou a palavra, conta aí um pouquinho sobre você, a CIA de Eventos, que é a organizadora da prova, e como começou a sua história no esporte. Bom, eu sempre gostei de esportes, né? De toda essa agitação, né? Eu sou do tempo que você corria na rua ou andava de bicicleta às 6 horas da manhã e o cara mandava você ir trabalhar porque você era vagabundo, entendeu? Era uma coisa muito diferente do que você vê agora. Eu, quando treinava, eu dava aula na Companhia Atlética às 6 horas da manhã. Às vezes eu saía da minha casa, que dava exatamente 10 quilômetros da companhia, eu ia correndo ou ia de bicicleta, fazia um pedal antes de 2 horas, dava minhas aulas até a hora do almoço, saía para nadar. Eu sempre gostei de triatlon, né? Era a minha paixão de fazer. E aí a gente acabei na Companhia Atlética. Eu entrei em 85, quando 3 meses depois que abriu a academia, acabei me tornando um dos coordenadores da academia por 15 anos praticamente. Então, a minha empresa chama Companhia de Eventos exatamente porque todo mundo me conhecia como Célio da Companhia Atlética. Então, isso abria muitas portas, né? E foi uma das coisas que eu acabei pegando para fazer. Depois que eu saí da Companhia Atlética, eu ainda continuei trabalhando com praticamente todas as academias, porque eu tinha muita força nisso, né? A gente fazia muitos eventos diferenciados. Eu fui um dos que fez o lançamento do filme O Demolidor. Olha só, ainda o Sylvester Stallone aqui no Brasil fazendo o quê? Uma prova de triatlon desafiadora.
Os caras queriam fazer um negócio. Eu falei, não, vamos fazer um triatlon. Os caras têm que ser fera. E eu, como eu tinha praticamente, na época, 1992, 93, eu tinha acho que uns 110, 100 atletas que eu dava treino de triatlon só, né? Aí eu peguei o meu pessoal e montei uma prova para eles fazerem a apresentação. Só com os amigos. A estreia do filme, né? Foi bem legal, foi uma das coisas diferentes aí que a gente fez. Mas com eventos eu comecei em 87, 88, na Companhia Atlética mesmo. Eu que cuidava de todos os eventos, as festinhas de funcionários, desde até os duatlons da Companhia Atlética, que se tornaram famosos na época, lá de 1990 até 2000. Eu sou velho, né? Eu estou falando coisa muito antiga, nada, muito para frente. Ainda vou te chamar para o nosso time da Bertioga, para você participar com a gente. E aí, uma das provas que eu mais gostava de fazer, que foi a primeira prova que a gente montou mesmo... Ixi, chutei a câmera aqui. Foi o Super Kids, que era um triatlon para criança. E, meu, eu tirava leite de pedra na época, né? Porque em 89 ninguém tinha patrocínio de nada. Eu tinha Coca-Cola, Reebok, eu tinha todas as marcas, porque eu dava aula para todos os caras dessas marcas, né? Então era muito fácil de conseguir as coisas. Na época foi uma época muito boa. E com o Super Kids eu fui fazendo várias vezes, até que em 2000 eu acabei fazendo o Super Kids um projeto que eu tinha desde que começou, que era ensinar o triatlon nas escolas. E a gente fechou uma parceria com a American Online. Caramba! Olha, comprei o CDzinho deles para acessar a internet. Então, eu distribuí aquele maldito CD que todo mundo depois ligava no nosso escritório falando que estragou o computador deles. Você vê, hoje a NASA tá botando o satélite no ar aí, você que começou distribuindo CD de internet. E a gente conseguiu trabalhar com as escolas. Eram, na época, 55 escolas particulares, Porto Seguro, Augusto Laranja, só escolas top mesmo, arquidiocesano e tal. E a gente dava aula de triatlon nessas escolas. Eu trocava uma aula de física por uma aula de triatlon, porque a gente montou um sistema que eu ensinava o porquê da força de pedalar. Pô, foi um negócio assim, foi um ano maravilhoso para a gente. E o mais engraçado foi que a gente montou a gente apresentava nas escolas e depois de um tempo fazia uma clínica de triatlon no Centro Olímpico ali mesmo, no coisa. A primeira clínica, eu botei um monte de staff que eu queria ensinar. Eu achei que não ia ninguém. Foram acho que umas 300 crianças para ver o que era isso. Foi muito, muito engraçado e muito legal para a gente. E aí vieram vários eventos, a gente fez tanta coisa aí, muito, muito mexido, muito voltado para triatlon. Eu achava a corrida muito fácil, né? Eita. Então, 10 por isso você botou, muito fácil de organizar. Por isso você botou o final da serra no final da prova, né? Só para complicar um pouquinho. Se você souber que Bertioga Maresias, eu demorei 1 ano e pouquinho para montar a prova, montar o percurso, porque eu corri várias vezes no percurso, pedalei várias vezes no percurso, andei de moto várias vezes no percurso, fiz N vezes de carro o percurso. Eu sei todas as entradas, todas as saídas, aonde pode dar problema, qual ponte vai cair na época, qual ponte não vai cair. Eu tenho plano, até o plano D eu já tenho na prova, em dia de... Pô, a gente já passou por tanto perrengue em dia de prova, que assim... Ô Célio, e aí aproveitando que você contou essa história da sua história no esporte, e já passando para Bertioga Maresias, conta pra gente como que surgiu a ideia, como que um dia você decidiu, olhou para aquela serra e falou, vamos fazer uma prova aqui de 75 quilômetros. Como eu tinha muito contato com o pessoal de Mizuno, da Alpargatas, das marcas esportivas, eles me procuravam para saber de eventos, quais eram os eventos legais e tal, e a gente acabou
apoiando uma prova da volta da ilha de Florianópolis. E quem apoiava era a Mizuno, né? E como a gente fazia toda a parte para eles de estruturação, eles falaram, não, vai lá e monta uma ativação para a gente no meio da prova. Eu fui no pior lugar que tinha para o atleta, onde ele não conseguiria ter água, ter apoio, ter nada. A gente montou um oásis para ele no meio da prova, né? E, foi um sucesso, o pessoal gostou bastante. Aí, quando voltou para... Isso foi, acho que em 2000, 2001. Quando voltou para São Paulo, o pessoal da Mizuno falou, pô, queríamos fazer uma prova desse tipo aqui em São Paulo, né? Você precisa tentar bolar alguma coisa. E aí eu fui atrás. O nosso percurso era de Peruíbe até Ubatuba, né? Caraca! Dava quantos quilômetros? 300 e poucos quilômetros, em 3 dias. Né? Então eu tenho tudo medido. Toda a prova eu tenho ela desenhada, né? Exatamente nesse formato. Aí eu mostrei para eles e tudo mais, e a gente deixou detalhado, né? Eles gostaram do evento, só que nunca botaram dinheiro, né, para realmente fazer a prova acontecer. E aí eu deixei engavetado lá e um certo dia eu falei, não, eu vou fazer isso. Peguei da gaveta e falei, não, vou atrás. Eu conhecia muita gente das assessorias, né? Como a gente apoiava as assessorias com Power Bar, que era a nossa agência que cuidava. Algumas marcas a gente ajudava com o pessoal acabou me ajudando, as assessorias acabaram me ajudando e colocando os atletas. A gente conhecia praticamente a primeira prova que teve, que foram 1000 atletas na prova, isso acho que foi 2004 a 2005. O Douglas falou que foi 2005. O Douglas falou que estava lá e ele participou. 2005. Praticamente todos esses atletas, assim, 70% eram atletas de triatlon, né? A gente tinha equipe que correu o Mansur, que corria... tinha muito cara do triatlon correndo, e cara bom, famoso e tal. E isso começou a pegar um burburinho, né? O pessoal começou a curtir mais, tal. Foi bem legal. E deu um retorno muito grande para a gente. Aí a gente acabou... eu não queria solo, porque eu não sabia ainda. Eu jamais imaginaria que os caras iam ficar correndo por 70. Eu falei, vai ter no máximo 10 caras, né? Nunca vai aumentar esse número. E para a gente não era vantajoso criar uma categoria para o solo. Em 2000, se eu não me engano foi em 2000, eu fiz umas três provas de 24 horas, que eram para a Mizuno. A Mizuno que patrocinava as provas de ultradistância. O Valmir Nunes bateu o recorde sul-americano, que acho que ele tem até hoje, numa das provas que a gente montou em Campinas. Mas ele corria 24 horas num percurso de 1000 metros só. Nossa. E a gente, era muito engraçado, porque assim, a gente, para passar o nosso tempo também dos staffs, você imagina que o cara da cronometragem ele tem que ficar 24 horas lá. A gente não tinha uma equipe como tem hoje, que você bota a cada 2 horas, o cara cansou, você põe... Não, a gente ficava 24 horas no ar, 24 não, né? 30, tantas horas, porque você tem que ir antes montar e depois tem que desmontar, depois de todo mundo ter terminado, você ainda está lá desmontando. E a gente sempre tocou esse esquema. E era muito engraçado que aí a gente passou a fazer nessa prova de 24 horas, a cada 1 hora, a gente colocava uma música do I Feel Good, né, que era para, vamos dar as parciais. Nossa, saía todo mundo das barracas que estavam em volta assim, da largada, ia lá ver as parciais do pessoal, para ver quem estava na frente. Tinha uns 30 caras correndo só. Por isso que eu achava que não daria quórum essa distância, né? E hoje eu estou totalmente enganado, né? A gente já chegou a ter 700 atletas na prova de solo, de Bertioga-Dias, tá? Só no solo. 6.500 atletas entre solo e revezamento em uma única etapa, né?
Agora, você imagina que para ter 6.500 atletas, você sabe quantos carros a gente tinha envolvido na prova? Carro de Não, apoio? no mínimo 3.000. Ah, os Você carros sabe totais, quantos sim. carros cabem dentro do shopping aqui em São Paulo? Vai, o Shopping Morumbi, que é um dos maiores, dentro do estacionamento deles, todo o estacionamento deles lá do coberto, Não tinha faço uns ideia. 2.000 carros. Caramba, Você então é muita imagina o gente. espaço que eu teria que ter para não causar trânsito. Bertioga Maresias é tão famosa na região que acaba a gasolina dos postos de gasolina, acaba a comida da padaria. No começo era assim, aí a gente passou a avisar os caras, olha, vai ter a prova, porque senão eu Hoje não vem uns volto para malucos casa. aí. Né? A gente não tinha gasolina para a gente voltar, Caraca. porque era tanto carro que chegava a abastecer no único posto que tinha ali, nos dois únicos postos, e acabava a gasolina do posto, cara. Era um negócio muito maluco que a E gente tinha. acaba que é um movimento que vocês levam ali É, para o litoral que é absurdo, o né? movimento que você gera para toda a comunidade ali, a gente contrata todo o pessoal da comunidade, você tem todo o turismo local, né? Os hotéis, pousadas ficam todos lotados, desde Bertioga até Maresias, é, tudo vira festa, né? A gente tem o prazer de fazer a prova exatamente porque sabe que vai ser uma festa para todo mundo. É um dos únicos lugares que eu vejo o atleta chegar e querer ir procurar cerveja. E a gente nunca teve um patrocinador de cerveja, hein? Olha, fica a Mas dica aí. todo mundo está tomando cerveja na prova. Né? É a coisa que mais está. Eu vejo as equipes, elas montam, as assessorias, eles chegam lá, montam a tenda deles. Na tenda só tem cerveja, não tem Gatorade, ninguém quer saber de Gatorade, todo mundo quer tomar cerveja. Então, essa é a festa da prova. Não, Né? a Isso é festa em bem. Maresias é sensacional mesmo. É bem nessa pegada. É chegar, abrir uma cervejinha e ficar lá umas 2 horas. E a gente quer manter essa tradição, por isso que, apesar de a gente estar nessa pandemia agora, tal, eu não desisti da prova de outubro, exatamente por isso, porque a gente acha que ainda vai retornar tudo e lá vai ser o grande reencontro das assessorias, do pessoal todo. É lógico, todo mundo com o seu devido segurança, devido afastamento e tal, mas eu acho que a partir do momento que a gente já tem uma liberdade agora, com os próprios shoppings voltando ao movimento, já o futebol está aí de volta, todo mundo esquece tudo, se falar que vai ter carnaval é melhor ainda. Aí, mas assim, o que a gente quer é fazer a coisa com segurança e nada por achismo. Né? Eu acho que Sim, sim. é o grande coisa. Se for viável fazer, vai acontecer com segurança. A gente tem uma grande vantagem, que são algumas posições que a gente está tomando na prova para que ela aconteça com mais segurança. Por exemplo, se eu colocar 200 pessoas numa largada de octeto, que normalmente a gente tem entre 150 e 200 atletas numa prova, numa largada lá. 200 atletas são 1.600 atletas na prova, entendeu? Então, eu consigo fazer uma largada só com 200 pessoas na largada. A minha largada, ela não precisa ser de 6 metros, um funil pequeno. Eu posso fazer um funil de 50 metros, cada um fica... Eu não vou cruzar com ninguém durante a minha corrida. Né? Então, você vai correr ao ar livre, é só a gente saber... ter essa coisa do contato. Se o futebol hoje O pode. respeito, né? Cada um ter consciência Exato. do que Você pode tem fazer. Acho que todo mundo já vai exatamente chegar isso. lá com um Você tem que protocolo. saber se policiar. Não adianta nada eu marcar o gol e chegar lá e abraçar o meu companheiro. Eu Uhum. estou transmitindo do mesmo jeito. Então a gente vai ter que ter tomar esse cuidado. É a Até consciência lá de a gente cada um. deve ter uma vacina, né? Vamos torcer. Vamos Temos que torcer. torcer para tudo dar certo, né? Boa. Ô, Célio, e até voltando, acho que você comentou, você falou bastante dessa parte aí de como a prova começou. Acho que pensando na primeira edição ali, que foi em meados de 2005, pensa que pô, hoje a prova já é difícil, né? Uma prova
complicada na questão de logística para o participante, né? Porque é uma prova que exige na maioria das pessoas, exige uma viagem para a gente se hospedar no litoral. A gente tem que formar um grupo aí para os sextetos e octetos. É difícil a gente conseguir 6, 8 pessoas comprometidas que vão treinar e fazer sua parte. Mas hoje em dia a gente tem uma comunicação muito fácil. Por mais que o sinal de telefone seja um pouquinho ruim na serra, por exemplo, a gente da equipe Time to Run, a gente liga sempre a localização do WhatsApp no grupo, a gente sabe onde está todo mundo, a gente consegue ver quando um larga, a gente já tem uma noção de quanto o outro vai chegar. Agora pensa isso em 2005, né? Em 2005 a gente estava lá com aqueles celulares Nokia, o celular da cobrinha lá, que não tinha, a gente mal mandava um SMS e não tinha essa comunicação toda. Aí que tá. Em 2005 a gente investia em rádio e eu botava repetidoras no local. Era muito mais eficiente do que é agora, né? Porque agora todo mundo tem celular, aí você tá, por exemplo, eu tenho um trecho do PC3 ao PC5, não funciona, cara. Não tem como. Ali não tem repetidora para lado nenhum, nenhum celular funciona. Eu tento falar com o pessoal, não consigo falar com ninguém. Assim, é um negócio absurdo ali, né? É bom até você comentar, em 2015 nós lançamos o primeiro aplicativo. Como todo mundo usava celular para correr, nós criamos um aplicativo que ele fazia tipo a cronometragem. Você controle do atleta, digitava o número da sua equipe, pelo número da sua equipe, você sabia onde o atleta estava correndo, em que posição que ele estava. Ah, deu um problema, eu mandava para a ambulância o número, a ambulância chegava exatamente onde... O cara precisava estar de celular, senão não adiantava nada, né? Só que começaram a reclamar com a gente, pô, que absurdo ter que correr de celular. Mas todo mundo corre no treino, né? E chegava na prova, a gente não conseguia ter essa adesão. Aí meio que a gente desistiu de dar sequência no aplicativo. O que a gente tem um diferencial, acho que de todas as provas, e que é uma tradição que eu quero manter desde que começou, porque assim, o revezamento ele vem do Ekiden, né? Que são os revezamentos japoneses, né? Por isso que a Mizuno queria fazer, tinha essa tradição e tudo mais. E o revezamento é você passar um bastão para o seu próximo companheiro. O porquê do chip na mão? É para passar o bastão para o cara. Todo mundo briga comigo. Eu falei, cara, mas essa é a simbologia. É o ponto-chave do negócio. Eu tenho que te dar um start, né? Não adianta você só chegar perto e sair para correr. Você tem que passar alguma coisa para o companheiro. Passar o bastão, né? Você pode ver, numa corrida de 100 metros, de 800, 4 por 100, 4 por 400, todos eles fazem da mesma forma. Tem que passar o bastão. E quem passar o bastão errado é punido e sai do jogo. Sem choro. Então, acabou. Essa é a brincadeira. Mas, assim, foi muito comédia do que a gente já fez. Eu fiz realmente um chip dentro, foi uma tecnologia, com um cano de PVC para ficar... Meu, só deu errado, porque a gente esqueceu de impermeabilizar, o negócio choveu demais no dia. Nossa, foi um caos. Aí nenhum chip pegava na chegada, porque entrou água dentro do caninho lá, do bastãozinho. Nossa! E fora você correr 10 quilômetros, o solo ainda colocava o bastãozinho em algum canto e tal, e levava de boa. Muita gente não lê o regulamento e saía para correr de qualquer jeito e ficava reclamando a prova inteira que eu dei aquele negócio horrível para carregar, né? Então... galera, não tem jeito, né? Agora gosta mais de reclamar do que saber o motivo das coisas. Mas é isso. Gente, só para mandar um recado, pessoal, manda as perguntas aqui pela interrogação, que aí no final a gente tenta responder. Acho que vai ser bem corrido aí, tem bastante assunto. O pessoal até comentou aí, eu vi algumas mensagens, o pessoal falando que a ultramaratona Bertioga Maresias foi a precursora
foi a maior incentivadora da prática de ultramaratona no Brasil. O Douglas, da Top Notch, também mandou uma mensagem interessante, que ele falou que foi um dos primeiros a te encher o saco para fazer o solo feminino na primeira edição, porque ele tinha uma atleta que estava treinando para o BR 135 e ele colocou ela para treinar no solo do 75K. Então isso daí foi bem bacana, mais um significado bacana da prova, né? Mas tem muita coisa que o pessoal deu. Assim, eu só tenho a agradecer ao pessoal das assessorias que, eles sempre me ajudaram muito, sempre me deram muitas ideias, né? E eu, assim, muita gente não sabe, mas Bertioga Maresias eu acho que é uma das únicas provas que é feita sem um patrocínio, né? Eu faço exatamente com o que entra de inscrição, já botei muito dinheiro para fazer a prova. Vocês não têm ideia de uma taxa que eu pago para o DR para usar aquele cantinho do acostamento. É muito alto, é muito salgado, é uma das maiores taxas que eu pago até hoje, né? Então, são coisas assim que a gente fez. Eu tenho muito orgulho de ter feito e fazer ela viabilizar nesse formato, né? De poder fazer a prova realmente acontecer. A gente fala muito de patrocínio, às vezes vocês veem mais marcas na prova e tudo mais, e o cara está te dando R$ 10.000. R$ 10.000 não paga a água da prova. Só de ambulância, eu boto 8 ambulâncias UTI na prova, um hospital, um ambulatório médico na prova, tudo com desfibrilador, tudo com médico, 4 ambulâncias de remoção, que é só enfermeiro. Isso custa muita grana, porque o cara não vai... Você não tem uma ambulância na região. Eu não consigo tirar uma ambulância da prefeitura para disponibilizar para um evento. E então, ambulância é caríssimo também, né? E aí eu tenho que levar de São Paulo. Então o médico ele tem que estar lá na sexta-feira à noite e ficar até praticamente domingo lá, né? Isso custa muito caro para se fazer, para realmente acontecer. Então essa logística para a gente... muita gente nos acha que é só ali na prova e está de boa. Mas tem muita coisa que acontece antes. Você estava falando da primeira prova, eu acho que eu fiquei uns 4 dias sem dormir para montar ela. Cara, você não imagina, porque tudo que acontece em Bertioga Maresias é muito fácil. Puxa, esquecemos de colocar um negócio no PC5. Da largada até o PC5 são 42 quilômetros, entendeu? Para você colocar aí lá no... Uma vez, o cara da cronometragem, ele esqueceu um detalhezinho num lugar. Ele saiu da largada e teve que andar 50 quilômetros. Aí voltou para a largada de novo. Isso na sexta-feira, né? Aí falaram que ele esqueceu outra coisa na chegada. Ele andou de novo da largada até a chegada para deixar um pendrive que faltou lá, que não ligava o equipamento sem aquele maldito negócio que faltava. Aí foi até lá de novo tal, e voltou. Isso já era meia-noite. Aí esqueceu, estava dando pau em algum outro lugar, ele teve que ir de novo e voltar desesperado para a largada, porque eu precisava dele para tirar a parte da largada para ir para o PC1. É assim, é uma correria. Tudo para a gente é 75 quilômetros. 75 quilômetros de carro ali naquela serra, naquela estradinha, é 1 hora no mínimo. Você não... Fora o então, trânsito que já começa a formar. A estratégia que... A gente, é muito engraçado que quando carregam os caminhões, eu deixo tudo certinho, uma listagem, o que vai em cada caminhão. O caminhão da largada vai isso, mas tem que ter a bandeira não sei das quantas, o parafuso não sei da onde, a desparafusadeira dos box. Tá, depois vai sair daqui, vai para o PC1, quantas caixas de água vão para lá, é tudo detalhado e vem tudo montado na ordem o caminhão. Na hora de ir embora, volta tudo na zona, mas assim, ele chega para a prova todinho montado em ordem.
O que vai em cada PC vai saindo assim, vai desmontando o caminhão PC por PC. Se eu fizer isso ao contrário, a gente se perde. Ferrou tudo. E foi o que aconteceu em Maresias e Bertioga, a volta, né? Tanto a gente se perdeu, como todo o pessoal de staff, os atletas se Vocês chegaram a perderam. fazer uma edição, porque assim, você está falando isso, eu consigo entender perfeitamente, porque já é difícil fazer uma festa em casa. A gente faz uma festa no salão de festa aqui, já esquece alguma coisa, só de subir e pegar já é um saco. Agora imagina num percurso de Então, 75 o nosso quilômetros. problema é exatamente esse. Se eu esquecer uma coisa no PC3, eu tenho que voltar 30 quilômetros para pegar. Né? E voltar mais 30 para ir para o lugar de origem que eu estava. É Então, tudo é complicadíssimo. muito longo, tudo a gente não pode errar. Esses detalhes, e as pessoas, às vezes, eu fico muito doido com isso, né? Porque assim, eu sou muito detalhista, né? Então, essas coisas eu não gosto de perder muito, né? E, meu, conta de água, de copos, de quantas pessoas. Pô, no regulamento fala que a gente não dá água. A hidratação não é por nossa conta, mas não é porque eu não queira dar ou porque eu estou regulando água para os atletas. A gente tem um grande problema ambiental, né? Você imagina que o copinho de água que eu pego, ó, eu dou água no quilômetro 3, no 6, no 9, no 15, aí vem a ostra. Meu, assim, não passa muito de 4 quilômetros de uma água para outra. Aí você imagina, ali no Sesc, que é no quilômetro 3, eu dou água para o atleta. O atleta pega a água, ele está correndo do lado do perfil de água ali. A onda vem, pega o copinho que ele jogou no chão, porque não deu tempo do meu pessoal recolher ainda, e leva para o mar. Ou então ele pega essa água saindo da ostra. Ele sai da ostra, que a gente passou a distribuir a água mais longe do mar, para não ter problema. Só que aí ele pega a água naquela saída da estradinha, em vez de jogar a 100 metros um copinho de 200 ml, ele carrega essa água por 2 quilômetros e joga no meio do mato em outro lugar. Então, isso para a gente, eu evito dar. Por que a gente obrigou o pessoal do solo a usar uma mochila de hidratação? Primeiro, a segurança deles. Não é todo lugar que você consegue ter a necessidade da água. Se eu preciso de água, eu paro num posto onde estão dando, completo minha garrafinha e continuo correndo. Eu viro um autônomo na prova. Eu não vou depender de outra pessoa para me ajudar. O próprio apoio de bicicleta, que a gente acabou ajudando com isso, é exatamente para isso, para levar comida, água e o que mais. O cara treinou para fazer a prova. Porque treinar 75 km não é um negócio fácil. Não adianta eu ir lá e inventar o que eu vou comer na hora. Né? Eu tenho que vir treinando para dar certo, eu tenho que vir treinando e fazer o negócio acontecer. Então, E aí, mais uma vez, entra naquele ponto que a gente falou, né? Acho que para fazer a prova bem feita não depende só da organização, depende também de um pouquinho da consciência de sim, cada um, né? Então, pô, pega a água, espera um pouquinho, tenta achar um momento ideal ali onde o pessoal está concentrando mais o plástico e joga tudo de uma vez, né? Acho que tem bastante gente aí que está assistindo, que participa da prova. Acho que é isso, eu é isso que a gente também tem o poder de fazer a prova ficar melhor, né? estava lendo um comentário agora ali, nem apoio de bike eu consegui. Eu vou te falar, para andar de bike, aqueles 75 quilômetros, o cara tem que ser bom também. Por isso Ainda que a tem que gente ser. passou a dar a medalha de apoio. E, cara, eu fico assim, eu vejo o cara da bike que sofre. Porque assim, eu andei de bike todo aquele percurso muitas vezes. E assim, você tem o vento contra, a areia que não deixa a bicicleta rodar e você tem que andar com pneu de mountain bike. É muito difícil, é muito difícil. E assim, eu vejo os caras de mountain bike, no final, eles entram para o carro, a maioria. É muito raro você ver o cara que realmente termine o percurso desde o começo até o final. Eles, pô, tem um trecho perto da Ostra também, que é quando você sai da praia e passa por uma trilha no meio lá do mato, então que é para desviar de um rio.
né? Eu consigo passar naquele rio se a maré estiver baixa, tá? Se a maré estiver alta, eu fiz esse teste, tá? Porque assim, a gente tinha uma atleta, a Tomiko. A Tomiko é uma japonesinha bem baixinha. E era muito engraçado porque assim, toda vez que eu fazia o percurso, eu lembrava dela. Eu falei, cara, vai chegar aqui, a Tomiko não vai passar. Porque, Tomiko da Companhia Atlética? Se bobear, acho que ela que treina na Quark lá também, né? Deve eu ser acho que amiga nossa. era. Tomoko, né? Acho que... E era muito engraçado porque assim, é, toda vez que eu passava naquela parte do percurso, eu tinha que ver a maré como que estava, porque assim, eu já peguei a maré lá com água no tornozelo, na canela, assim, nem cobria o pé. E eu entrei uma vez, eu vi que a maré estava alta, e aí eu fui com a bike. Eu fui andando, andando, aí eu levantei a bike, os caras não viram eu andando embaixo da água com a bike levantada, não aparecia. Então dava uns 2 metros e pouco, no mínimo, de profundidade, né? E assim, é um trecho curto, dá 30 metros, né? Mas se a maré subir, ferrou. E eu vou te contar uma coisa que ninguém sabe também. A prova nunca teve 75 quilômetros. 73 e... Ela já teve 69, 72. O segredo da prova é a maré. Se a maré estiver alta, o primeiro trecho, vamos botar pelo primeiro trecho. Se você olhar, o primeiro trecho você sai de Bertioga e vai em Itaguá. A praia, ela é uma meia-lua, né? Então, se você pegar o raio, a cada 1 metro que eu andar, eu correr, mesmo se você estiver do meu lado com o GPS, correndo do meu lado a 1 metro, o meu GPS vai dar diferença do seu GPS. Por que isso? A cada 1 metro que eu correr mais distante do perfil de água, eu aumento 1 quilômetro em 10 quilômetros. Porque vai aumentando o seu raio. Cara, e é muito engraçado, porque assim, o primeiro trecho, eu já tive ele com 9.800 e com 13 quilômetros. Entendeu? De anos diferentes. Não, de dias diferentes. Porque Caramba. quando eu media o percurso, eu media umas 10 vezes no mesmo dia, para ver qual que era a maré, o que tinha. Porque eu tinha que ter as passagens, né? Porque tem riozinho que você não passa, não tem como. Se a maré subir, por isso que tem horário para a gente passar, da onde que ia sair. Antes da prova, ela ia começar em Riviera de São Lourenço, ela não ia sair de Bertioga, né? Porque tinha um riozinho que a gente não conseguia passar. E aí eu achei um time, né, para a gente poder fazer com que o negócio realmente acontecesse. Então, assim, tem muita história para montar a prova lá, foram anos de desafio ali. E todo Muito. ano eu aperfeiçoo. Só de anos que caíram ponte, a gente já teve acho que umas 4 vezes, que dá uma chuva no litoral, de repente, sério, caiu a ponte. Tipo, Que ponte que caiu? quinta-feira à noite. Não, assim, teve uma ponte que caiu, ficou um mês e não arrumava tal, e aí eu já tinha plano D, cara, eu saía pela... eu fiz um monte de percurso extra, um monte de... Assim, eu tinha que planilhar de alguma forma, se não tivesse... Porque, assim, apesar de ter a prefeitura se empenhado em arrumar, a gente não sabia se ia dar tempo de arrumar a ponte. Que nem, provavelmente quando a gente chegar lá dessa vez em outubro, a ponte do PC de Barra do Una, entre o PC5 e o PC6, deve estar já a ponte de concreto, que passa carro. Porque tinha uma ponte que passava carro, aí ela caiu, aí não passa mais carro, aí só tinha uma pinguelinha do lado, e ela caiu também. E, essa vez foi complicado. Porque acho que liberaram para mim, não tinham terminado, e tinha um acessinho ali que fizeram, eu já tinha dado uma volta, aumentava uns 2,5 km para achar uma ponte lá na ponta para passar, porque não tem, aquele rio não tinha como passar, é o Rio Una.
passa barco ali, ele tem profundidade para passar Eu os barcos conheço grandes. gente que tirou o tênis para atravessar esse rio aí, Célio. Não, o Rio Una não dá para passar. É só de Ah, não, barco mesmo. no primeiro Ah, riozinho, no sim, o primeiro primeiro. riacho. Isso. Tem cada história. Ô, Célio, Sabe, sabe Foi até... aqueles córregozinhos que saem, que passam na praia? Tem Sei, vários. sei. Aham. Acho que a cada 200 metros deve ter o cara me tirava o tênis a cada negócio daquele lá. Eu falei, esse daí não chegou, né? No Ah, PC então. dele, né? Conheceu uma história pior, então. Então, ó, não Não, vou meu, citar os caras nomes, tiravam o tênis direto. mas é legal, cara. Assim, até pra gente adiantar aqui, pra gente ter mais 15 minutos, tentar ler algumas perguntas, porque o Instagram não tem dó nem piedade. Já chega com uma voadora no peito quando completar 1 hora. Não tem segredo. Só contar um perrengue nosso, né? Porque acho que é só você já deve ter passado por muitos perrengues aí na organização, mas a Depois eu vou gente. contar um que eu lembrei agora. Boa, vou contar essa Rapidinho. rapidinho. A gente participou de 2 edições, né? Na primeira, a gente teve um problema que logo na largada roubaram o nosso o carro, um dos carros de apoio, Putz, levaram bastante coisa, ficou aquela tensão, mas assim, aquele estresse durou um esse PC. problema aí. Durou um PC e depois a gente esqueceu aquele problema, foi a melhor prova de todo mundo na alegria. E aí voltamos no ano seguinte, eu lembro que era meia-noite, a gente ia acordar umas 4h30 da manhã para largar para a prova, sextetos e octetos, a gente estava discutindo se todo mundo ia para a largada ou só ia quem fosse largar. Porque a gente metade do grupo queria que fosse todo mundo junto para tipo, ir da largada até o final, todo mundo junto, e metade estava naquela coisa, não vamos, já teve o assalto do ano passado, e aí era meia-noite e meia, a gente terminou a votação, falou, vamos todo mundo do começo ao fim. A gente foi para todo mundo para a largada, e aí no primeiro PC o Diego, que é um amigo, o outro Diego amigo nosso também, corre pra caramba, ele chegou, ele fez o primeiro trecho em 40 minutos. A gente se perdeu, trocou, foi lá pro PC2, depois voltou. Quando a gente chegou, ele tinha chegado em primeiro lugar do Olha, sexteto e ficou esperando 10 minutos a gente chegar de carro lá para resgatar ele, nossa. na chuva. E aí a gente continuou, depois teve história que a gente atolou o carro, tomamos enquadrão, enquanto um chegava para fazer a troca, o outro estava no banheiro químico, a galera gritando, ô, sai daí, vai estar chegando. E aí, tipo, tem vários perrengues desse tipo, né? Então, assim, é sempre uma prova única, tem bastante história para contar, diferente por esse trabalho em equipe, eu acho que é isso que faz ser a prova tão especial O que e dá para conta sentir mais isso é o pelo trabalho em carinho que equipe. você monta ela. Mas o que conta mais mesmo é o trabalho em equipe. Para você ter ideia, o presidente do Carrefour Mundial, ele vinha da França para cá, ele marcava com a equipe de diretores dele daqui do Carrefour Brasil para correrem em octeto com ele na prova, porque ele queria ver esse lado de equipe. Foi muito legal na época que a gente soube disso e ele depois veio, até ele correu solo a prova, né? Mas ele veio por uns 6, 7 anos direto. Ele marcava sempre para vir para cá para o Brasil para verificar as coisas e correr com a equipe para fazer exatamente isso. Já várias vezes diretoria da Nike correu, do pessoal da Reebok correu. Sempre tem alguém que é do coisa que eles fazem, eles gostam de ter essa interação com a equipe, né? Que todo mundo passar o perrengue, eu acho que une mais as pessoas, né? Sim. Você tem muito mais histórias e é o que faz Bertioga Maresia ser o sucesso, é exatamente esse, né? De ter, acho que a união, a força de todo mundo ter conquistado, né, todos aqueles obstáculos, eu acho que é a melhor parte da prova do que a gente acaba vendo acontecer na chegada, né? Porque você vê realmente que a prova foi do caraca, porque quando É, você vê o cara chegando e todo mundo, meu, bombando de alegria, tá todo mundo super feliz e todos fazem questão de cruzarem a linha de chegada juntos, que é uma das poucas provas que isso acontece, né, para mostrar realmente a união de todo mundo, a força que todos eles têm. exatamente. Acho muito legal. Cara, Só lembrar mais uma passagem. Eu lembro uma vez que a gente tinha um atleta que a família dele estava procurando e a gente não achava o número dele nos PCs, como sendo o último atleta. Tal. Cara, eu peguei meu carro, saí da chegada e fui passando tudo quanto é lugar para ver. Tal. Daqui a pouco
encontrei o cara no meio da... Já assim, já tinha umas 2 horas que eu tinha fechado os PCs e tal, e eu fui encontrar o cara no meio da rua, da estrada andando, indo para a chegada. Aí eu falei, puxa, e ele estava ainda na prova, em um caminho totalmente fora, né? Não estava mais no percurso da prova, ele estava indo pela estrada mesmo. Pô, tá todo mundo te procurando, achando que você teve alguma coisa, que estava em algum lugar, estava em ambulância. A gente procurou ele em todos os lugares. Não, o cara parou para comer uma feijoada no botequinho da esquina. Ele era solo, cara. Vai lá, bateu a feijoada dele e depois veio andando. Terminou? Vivo? Não, eu levei ele de carro, né? Porque já não dava mais para fazer. Meu, mas o cara foi comer uma feijoada na prova. Caraca, Então, meu. Dá pra e a escrever um gente livro com as procurando histórias, hein? ele, isso deu outra bica no negócio aqui. E a Não gente perde. procurando ele durante. Ninguém achava ele na prova. E o cara saiu. Pô, você imagina no meu desespero. Eu falei, meu, o cara teve um troço em algum mato, em algum lugar que a gente não sabe, né? Morreu o cara na Cara, eu minha tava prova, ferrou. desesperado, meu. E achei o cara no meio da estrada e ele veio depois contar que ele foi comer uma feijoada na prova. Pô, atleta. Normal, né? Quem nunca pega um gelzinho de carboidrato, saca um saquinho de feijuca da pochete pra comer, né? Pra dar aquela hidratada. Pô, Meu, mas o meu é... tempo de pedal, quando eu treinava, eu botava aquelas bisnaguinhas, Seven Boy, tá? Quando você fazia um pedal de 100 quilômetros, só você botava uma bisnaguinha com fita isolante no quadro, assim, amarrava, nem nos bolsos levava, cara. Deixava cair bastante suor em cima e comia. Os caras vêm com gel de saquinho. E o pior não é isso. O pior é que o cara ainda joga o saquinho no chão, né? O plástico ele joga, ele toma o negócio, em vez de guardar o saquinho, ele joga sacanagem. no Vamos mato, lá, né, né? galera? Vamos fazer também É, a gente fazer a prova ser legal, né? Ô, vamos lá. Celioso, deixa eu ver, cara, a gente recebeu bastante perguntas aqui. Vou tentar, acho que assim, bastante perguntas até sobre a prova de outubro, mas eu vou pegar uma diferente aqui, ó. Você pretende fazer a prova ao contrário, sai de Maresias e terminando em Bertioga? então, assim, a gente fez uma vez, né? E a prova, como eu falei, ela ia de Peruíbe até Ubatuba. Ubatuba hoje tem uma prova que chama 28 praias. Na época, quando a gente montou esse percurso, a prefeitura pediu para mim fazer ela como 101 praias, né? Nossa, E eu falei que era inviável de fazer, né, do formato que eles queriam. Então eu acabei não realizando. A gente tinha todo o percurso e tal e acabou não entrando com essa história. E assim, o meu objetivo, depois que eu passei a ver as pessoas fazendo ida e volta, por eles mesmos, sozinhos, puxa, eu sempre quis fazer. Sai no sábado de Bertioga, vai até Maresias, todo mundo dorme lá, a gente faz um puta luau na praia, e aí 5 horas da manhã, volta todo mundo para Bertioga correndo, de boa. É uma coisa tão simples e normal, não é? E participar de um luau e ir correndo para um luau em tranquilo. Maresias, aí passa lá no luau, passa a noite inteira na praia e depois volta correndo para Bertioga. Fica fácil. Animal, pô, legal, já Então, fecha e tudo. aí a gente fez uma das etapas assim. É, A primeira etapa que a gente fez de Bertioga foi uma prova. O porquê que a gente tem 2 etapas? Muita gente acho que nem sabe disso. Eu botava sempre um limite para que eu tivesse controle da prova, né? Então chegava no meu limite, eu não abria mais inscrição e ficava mais uns 1.000 caras de fora. Aí eu falei, pô, eu vou montar mais uma segunda etapa. Quem não fez numa das etapas faz a outra, né? Você já faz uma inscrição para a próxima. E deu super certo, por isso que hoje tem 2 etapas Bertioga Maresias. A gente acabou dividindo, mas muita gente faz as duas mesmo e não tem problema. E todo ano a gente acabou tendo mais limitação, exatamente por causa de trânsito. Então a prova está bem mais reduzida, exatamente para a gente não ter
aquele trânsito nos PCs, que não cabe. Eu teria que largar cada vez mais distante os horários das baterias, né? Passar a largar às 4 da manhã, depois às 5h30, para poder dar tempo. E aí Entendi. a gente preferiu diminuir um pouco a prova, ter controle e poder fazer com que todo mundo chegasse são e salvo. São e salvo. PC, Legal, né? Celio. Celio, estamos aqui com 5 minutos finais, até para fazer aqui o encerramento e te dar a palavra final. Eu queria agradecer mais uma vez aí o tempo que você dedicou para a gente. Acho que é um momento aí bem delicado para qualquer organizador de evento da Cara a Tapa. Você foi totalmente acessível desde o primeiro momento, tirando todas as dúvidas, além de demonstrar que você é um apaixonado aí por esporte e organização de evento. Então, por mais que o momento seja difícil, fica fácil da gente falar quando a gente está falando do que a gente gosta, do que a gente ama, né? Então, parabéns para você mais uma vez nesse ponto. A gente precisa lembrar que sempre existe alguém, sempre existe uma pessoa, uma equipe, uma empresa por trás da organização dos eventos. Então, a gente tem que entender que sempre essas pessoas estão dando o melhor de si. E o papo com você foi muito bacana para entender toda essa dificuldade, todas essas questões da ótica do organizador de evento. A gente sempre se inscreve numa prova, chega lá, tá tudo bonitinho pra gente, a gente não para pensar que tem muita gente lá trabalhando e fazendo isso daí com o maior gosto, né? Sobre a prova de outubro, chegaram bastante perguntas, a gente não conseguiu ler todas, mas eu tenho certeza que vocês vão tomar a decisão certa, que vocês vão tomar a decisão correta e para colocar todo mundo em segurança, independente se a prova será em outubro ou no ano que vem, nós estaremos lá, isso já é uma certeza. E a gente sempre cria uma fantasia, né? A gente fica nessa ansiedade, nessa expectativa de como que vai ser o momento que vai ser a próxima prova, que tudo isso vai passar. E assim, pelo menos na minha cabeça, o momento que eu imagino é da Bertioga Maresias, que é essa prova que acaba unindo todo mundo, né? É o que todo mundo está precisando, a gente se sentir mais integrado. E como você mesmo disse, eu tenho certeza que quando essa prova acontecer, vai ser a grande festa da corrida. Tenho certeza que vai ser um significado especial aí para todo mundo. Para finalizar, exatamente. Eu acho que a energia que ela vai passar vai ser sensacional. Vai ser algo fantástico. Independente se ela for agora ou quando ela acontecer no retorno, que a gente possa realmente retornar, eu acho que a energia que vai passar para todo mundo, de poder estar todo mundo junto novamente, eu acho que isso não tem preço que pague. Né? Eu acho que a melhor coisa é de você estar junto com as pessoas que você gosta, eu acho que vai dar certo. Vai dar certo, vai dar certo. E só para agradecer também, fazer um agradecimento especial aí para o Douglas da Top Notch, seu amigo que a gente acabou descobrindo depois aí que a gente tem amigo em comum. Para o pessoal do Runners, o professor Roberto Costa, a Paty e o Graça, que foi por causa deles que a gente se motivou aí para a prova. A gente viu eles fazendo a prova inicialmente. Eles conseguiram um pódio no trio, motivou todo mundo. A gente fez uma reunião para se organizar e ver como que a gente podia participar. E um grande abraço para vocês também. Para fechar, Célio, eu queria fazer uma pergunta aí para você deixar uma mensagem para todos os ultramaratonistas, maratonistas, trios, sextetos, octetos, todo mundo que já fez e que pensa fazer a Bertioga Maresias. Tem 1 minuto e meio aí de live, tá contigo a bola. Bom, a primeira coisa que eu queria pedir para vocês é que assim, tenham um grande carinho. Nós fomos os primeiros a parar durante a pandemia, né? O primeiro que parou foi o evento e vai ser praticamente o último a retornar. Né? Então, hoje todos os organizadores estão passando por um perrengue sério, né? A gente está tentando manter tudo firme aí para não dar erro com nenhuma prova. Eu acho assim, do ultramaratonista, cara, é um negócio... Eu tenho uma paixão por triatlon, mas o ultramaratonista é muito foda, cara. O cara tem que ser muito bom, cara, porque é uma força de vontade, uma garra que o cara tem que ter, de brigar com ele mesmo o tempo inteiro e falar, puta, eu tô cheio de dor, ainda tem só aquela serrinha para subir, né? E vai andando, engatinhando, os caras pedem... Eu sou o cara chato da prova, né? Que eu fico ali no PC7 cortando as pessoas por último ali. Dá uma dor no coração aquilo lá.
E eu fico muito chateado com isso, mas eu dou a chance para ele voltar inteiro numa próxima, treinar cada vez mais. E O vamos sabor da lá, vitória vai seja ser maior. né? A vitória sempre vai ter essa vitória. Eu acho que você tem que correr atrás para realmente conseguir ela. Show de bola. Valeu, Sérgio.